Olá, estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast Amigos da Estrada. Muito prazer, eu sou o Mário Alves, o Mário Caminhoneiro, e juntamente com todo o nosso time estamos aqui preparados para trazer muitas informações nesse sabadão maravilhoso para você que está ligado na Rádio 105 e para você que está nos acompanhando aí pelo nosso canal no YouTube. Hoje é dia 28 de março de 2026 e olha, pegar aqui boa noite da nossa querida Bruna Rodrigues, que é a nossa jornalista especializada no setor de transportes. Ô Bruni, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Mário, boa noite, Miguel, né? Estamos aqui mais um sábado no nosso programa incrível e boa noite a vocês também. Boa noite não, né? Oi para vocês que estão aí nos assistindo pelo YouTube. Maravilha! E aqui com a gente também o Miguel Mendes, diretor executivo da ATC, do Setcar. Eu acredito que o Miguel hoje está felizão da vida, porque, como diria a música do Cidade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei nessa estrada para chegar até aqui. E eu tô falando isso porque o Miguel vai abordar aqui alguns assuntos que são, assim, de uma luta de anos, de décadas, da ATC, do Setcar, do Comitê Pró Rodovias, enfim, de toda uma sociedade. Miguel, seja bem-vindo ao nosso programa e que bom que você nos traz hoje grandes notícias, ótimas notícias, né? Boa noite. Boa noite, meu amigo Mário Alves, boa noite, Bruni, boa noite a todos os ouvintes da 105 FM. Boa noite ao especial aí aos nossos amigos da estrada, irmãos caminhoneiros autônomos, motoristas seletistas, empresários do transporte e a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Marcos, realmente, dia histórico, né, para nossa entidade, a ATC, nossas entidades, né, ATC e Setcar, também para o Comitê Pró Rodovias e, lógico, para toda a população matogrossense, todos os usuários desta rodovia que passam por ali, sofrem, né, Mário, com a falta de infraestrutura e acabam pegando ali, muitas vezes, longos congestionamentos. Grande gargalo na rodovia, principalmente no entrocamento da BR-163 com a 364, que agora parece que finalmente a obra será concluída, né, Miguel? Exatamente, né, Mário Alves, como você falou, né, é um sonho antigo. Vamos recordar aqui no ano de 2004, quando então a gente estava tendo uma troca, né, de direção ali da ATC, em que o nosso primeiro presidente, o Adelino Bissoni, da Transportes Botuverá, passava o cargo para o empresário Dirceu Capeleto, da Bergamasque. E não foi só uma solenidade de transmissão de cargo, né? Foi também ali o lançamento de 3 grandes campanhas da nossa entidade. A primeira era em prol da duplicação da rodovia BR-163 entre Rondonópolis e Posto Gil, né, Nova Mutum. Naquela época, esse trecho foi escolhido pela entidade, que era o trecho mais problemático, onde ocorreu o maior número de acidentes. Era considerada a rodovia da morte. Exatamente. E também lançamos ali a campanha em prol da construção da unidade do SESC-Senat aqui em Rondonópolis, e o terceiro grande lançamento, que foi o único, Mário, que infelizmente não se concretizou, que foi o lançamento do projeto de construção do autódromo de Rondonópolis, né? Infelizmente acabou não acontecendo, mas esses 2 outros grandes lançamentos acabaram se concretizando, né? No caso aí do SESC-Senat, nós já estamos há muito tempo aí oferecendo inúmeros serviços para a população, e a nossa duplicação, né, ela acabou até ganhando um plus, porque quando houve aí a concessão da rodovia, conseguimos inserir ali, além dessa duplicação de Rondonópolis a Posto Gil, a duplicação também do trecho da divisa do Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop. Então o trecho ficou aí em torno aí de 850 quilômetros a ser administrado pela concessão. E para nossa alegria, né, Miguel, pegando um gancho aqui para Rondonópolis, a duplicação foi bem rápida, principalmente de Rondonópolis a Jaciara, né? Exatamente, é porque a concessionária ela tinha obrigação
Mário, de duplicar no mínimo 10% do trecho, ou seja, em torno ali de 85 quilômetros. Ela acabou até duplicando um pouco mais de 100 quilômetros, que foi da divisa do Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, né, com até Rondonópolis. Então esse trecho de pouco mais de 100 quilômetros foi duplicado, e aí então começou a cobrança da tarifa de pedágio. Mas que infelizmente, né, Mário, quando houve ali a deflagração da Operação Lava Jato, a empresa Odebrecht, que então estava responsável pela concessão, ela acabou ficando paralisada ali, né, os seus investimentos, não pôde mais acessar nenhum recurso de financiamento junto ao BNDES, e isso acabou inviabilizando. Mas, para nossa sorte, o governador Mauro Mendes, juntamente ali com a sua equipe, né, o secretário Rogério Galo, o vice-governador Taviano Pivetti, e também meu grande amigo, um amigo assim que eu tenho o maior carinho e respeito, né, o ex-senador Cidinho Santos, que é o atual presidente aí do Conselho de Administração da concessionária Nova Rota, elaboraram ali um plano para poder comprar, vamos dizer, essa concessão, né? Ela acelerar a obra. Exatamente, né? Ela foi adquirida ali por R$1, mas, lógico, o Estado acabou assumindo, né, muitas dívidas da concessionária, né, acho que em torno de 2 bilhões, mas acabou adquirindo os direitos dessa concessão e ficando responsável, então, assumindo o compromisso. Assumindo o compromisso de finalizar as obras. E para nossa grata surpresa, você vê que quando a gente tem gestores competentes e comprometidos, mas a coisa acontece. Essas obras, elas teriam, quando foi feita uma repactuação desse contrato de concessão, através de um termo de ajustamento de conduta, a concessionária Nova Rota teria aí um prazo máximo de 8 anos para poder concluir todas as obras. E na época que foi assinado esse contrato, eu falando com o senador Cidinho, ele falava do seu objetivo, da sua meta, de concluir essas obras num prazo de 4 anos. Eu acredito que ele vai conseguir cumprir, acho que no máximo em 5 anos, quando findar os 5 anos aí da assinatura, todas essas obras estarão concluídas. A gente está vendo aí um avanço fantástico, principalmente lá na região norte. E dizer, né, Mário, que essas obras aqui de Rondonópolis, elas não fazem parte desse TAC, então elas não estão dentro desse prazo. Mas, mesmo assim, o governo viu, né, a necessidade, ouviu aí todas as entidades que cobravam muito, principalmente em relação à ordem de serviço que foi dada hoje, que é para a construção ali do viaduto do Trevão, devido ao grande gargalo logístico que se tornou ali aquele trecho. Ele se sensibilizou e resolveu fazer o projeto, pedir a aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, e então hoje, para nossa grande satisfação, a gente teve aí a assinatura da ordem de serviço para a construção ali do viaduto do Trevão, que vai resolver um gargalo enorme que nós temos hoje na nossa travessia urbana. Além, Mário, da assinatura da ordem de serviço para a construção do viaduto, também foi assinada uma ordem de serviço para a recuperação do trecho entre Rondonópolis a Jaciara. Bacana. É um trecho onde, infelizmente, a obra não foi executada da maneira que deveria ser. Você vê que é um trecho hoje que, né, a pista parece uma coxa de retalhos, né, toda remendada. Né? Exatamente, Bruno. E você não tem uma trafegabilidade muito boa. Os caminhoneiros, né, os motoristas acabam reclamando muito. E esse problema será resolvido agora, porque também foi assinada a ordem de serviço para a recuperação total desse pavimento. Então foram aí mais de 300 milhões hoje, né, de contratos assinados pelo governador, pelo presidente do Conselho de Administração da Nova Rota, Cidinho Santos, também pelo presidente da concessionária, o Luciano Shoa, e por todas as demais lideranças políticas que estiveram lá presentes nesse ato, nesse dia histórico, Mário Alves. Maravilha, hein? Parabenizar todos os envolvidos e tomara a Deus que essa obra realmente saia. Eu até vou perguntar para você, Miguel, como é que vai funcionar. Não sei se você já quer responder isso agora ou se você quer falar mais sobre o dia de hoje, mas a dúvida que a gente tem é quando começa a obra e quando termina a obra, né? Vamos lá. Agora, Mário, a partir do momento da assinatura hoje da ordem de serviço, a construtora, ela passa então a executar o projeto executivo, né? Esse projeto, ele que vai determinar ali todas as obras que deverão ser feitas, e também é um prazo de 3 meses que esse projeto fica pronto, e também a própria construtora acaba se instalando aqui no município.
O nome da construtora é a construtora Lucena, ela é do estado do Maranhão. Hoje eu tive a oportunidade de conversar ali com seus gestores, já trocamos figurinha ali, porque durante as obras vai causar muito transtorno, né, Mário? Então, a gente quer como estar... você mesmo falou, não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Exatamente, né? Então, vai causar transtorno, sim, como toda obra causa, mas eu não tenho dúvida, né? O prazo estipulado aí é de 1 ano para que essa obra seja finalizada. As obras de artes hoje, a engenharia, né, Mário? Ela está, assim como tudo no mundo, né, está bastante avançado, então faz com que esses prazos acabem ficando cada vez menores. Lógico que o fator clima influencia muito, né, principalmente no período de chuvas, a maioria das obras rodoviárias elas atrasam muito, porque você não pode fazer a movimentação de terra em período chuvoso. Mas o importante, Mário, é que foi dado o pontapé inicial. Amém. Em breve teremos uma obra linda, pelo menos o projeto visual ali ficou muito lindo, vai resolver os problemas de mobilidade que nós temos ali naquele trecho. Maravilha, parabéns a todos. Então, a expectativa que você está falando é dentro de uns 3 meses, de 90 dias, a obra já começar a ser executada. E a previsão, Miguel, mais ou menos o quê? Para fazer uma obra dessa magnitude? Então, Mário, né, a expectativa é que termine o mais rápido possível, né? Eles me falaram e não foi comentado um prazo ali de 12 meses. 12 meses. Mas lógico, tem vários fatores que possam vir aí atrasar um pouquinho, né? A gente não sabe, tem vários. Principalmente ali que é muito fluxo de caminhão. E é uma obra onde você não pode desviar o caminhão para o centro, né? Tem que passar ali no meio da obra, né? Tocar a obra, trocar os pneus com o carro em movimento. Agora, uma outra informação importante, muita gente questiona, né, Mário? Mas e aí? Essa obra é uma obra com recurso da prefeitura, do estado, boa pergunta, do governo federal. Então, quero explicar o seguinte. A concessão, inicialmente, né, ela foi passada aí por uma empresa privada, em que os recursos utilizados seriam da arrecadação do pedágio e, lógico, dos financiamentos. Agora, com a nova Rota do Oeste, a concessionária, antes era Rota do Oeste, e aí quando foi para o governo, agora é Nova Rota do Oeste. É uma empresa nova, que foi adquirida pelo governo do estado, e os recursos, lógico, tem recurso do estado, porque foi utilizado ali para a aquisição da concessionária, através da empresa de economia mista, que é a MTPar. A MTPar, então, hoje, 100% da concessionária Nova Rota do Oeste é do governo do estado, e como o vice-governador Otaviano Pivetta disse, não é que é do governo do estado, ela é de cada cidadão matogrossense. Inclusive, me senti assim bastante prestigiado, porque no momento que ele fez essa fala, ele até me deu, né, o seu colete, né, o colete da concessionária Nova Rota do Oeste, me presenteou com o colete para então significar, né, o significado desse ato dele foi justamente isso, que a concessionária é de cada cidadão matogrossense, porque grande parte dos recursos são recursos dos impostos que vão para o governo usou para comprar a concessionária, e a concessionária hoje consegue, através ali da arrecadação dos pedágios e também dos financiamentos que ela executa para poder dar conta ali de fazer essas obras, porque o dinheiro que ela vai pagar esse financiamento será com a arrecadação dos pedágios, e então, vamos dizer assim, é uma empresa autossuficiente que não dependerá mais ali de recursos do governo do estado. A gente pode entender então que a obra vai começar e não vai parar no meio do caminho, né, Miguel? Exatamente. Porque a última reforma que eu vi ali, próximo ali, foi da ponte, né, que cruza ali o Rio Vermelho. Uma das alças ali demorou acho que uns 5 anos para entregar, né, Miguel? Ô Mário, é que nem eu falo, né? É igual você vai reformar uma casa. Quando você vai construir, você não é pego de surpresa. Você acha que é só uma coisinha. Você desenvolve o projeto e executa. Então não tem o porquê. Você pode até atrasar a execução da obra se faltar dinheiro, que não é o caso da Nova Rota. O grande problema da nossa ponte do Rio Vermelho é que no momento que eles começaram a fazer as reformas, começou a mexer, e principalmente em relação às obras aquáticas, que você precisa trabalhar ali debaixo d'água, que foram ver realmente o estrago que tinha naquela estrutura, né, Mário? Então, por isso que realmente a obra foi demorada, era complicado, né, porque você tem ali todo um tráfego ocorrendo
próximo, e realmente o que mais dificultou foram essas operações aquáticas. A gente tem um período de chuvas que atrapalhou muito, então você tinha pouco mais de 6 meses para executar essas obras aquáticas ali, porque no período de chuva subia muito, a correnteza ficava muito forte, não tinha como você mexer ali. Então, Mário, é diferente agora, onde você vai estar construindo, não é uma reforma, começar do zero, vai começar do zero. Então, por isso que o prazo está bem curto para a construção. Quando a gente fala um dia memorável, eu falo porque, Bruni, antes da duplicação da BR, Mato Grosso era um caos, né? Era considerado aí a rodovia do peixe. Depois que duplicou, que veio a linha férrea também, quanto que o Mato Grosso desenvolveu, né? Hoje é gostoso você andar nessas rodovias. Agora, Miguel, eu fico olhando assim, depois de tudo pronto, esse viaduto, as outras obras que também vão ser agradecidas. Cara, vai ficar maravilhoso a nossa cidade, maravilhoso o nosso estado. Aí é que eu acho que o Mato Grosso vai desenvolver muito mais. Bem colocado, Mário. Inclusive, eu gostaria de falar, o pessoal ficou preocupado, mas não ia anunciar as obras das vias marginais, dos demais viadutos que deverão ser construídos. Veja bem, as demais obras fazem parte de um mesmo pacote. Num primeiro momento, o foco, né, é direcionar ali todos os trabalhos em cima do viaduto do Trevão. Enquanto isso acontece, Mário, você tem todo um trâmite burocrático para as demais obras que foram agora recentemente aprovadas. O que ocorreu ali? No contrato original da concessionária Nova Rota do Oeste estava previsto a construção de um contorno rodoviário. Mas esse contorno, Mário, não ia resolver o problema de tráfego na nossa travessia urbana. Por quê? Porque nós temos dentro aqui, as proximidades da nossa travessia, nós temos a ADM, que gera um grande fluxo de veículos, nós temos a própria Bung, que os caminhões ainda continuariam a passar. Ou seja, nós temos 3 ou 4 distritos industriais naquela região. Exatamente, além do que a maioria das transportadoras também, a via de acesso é através da rodovia 163, 164, aqui dentro, né? Você entendeu? Então, fazer o contorno simplesmente tiraria um pouco do fluxo daqueles veículos que estariam com destino a Campo Grande e também ao terminal. Mas não resolveria o problema. Os acidentes ainda continuariam acontecendo, as vítimas cada vez mais aumentando. Então, foi até um pedido nosso, lógico, de outras entidades, de outros políticos, que realmente fosse dado foco para a travessia urbana. Aí, o que a Nova Rota fez? Diante, né, esse clamor da sociedade civil organizada e da classe política aqui da nossa região, foi então, a Rota pegou esse pedido, esse clamor, e fez, né, uma proposta para a NTT, que é quem administra o contrato de concessão, para que fosse trocado. Ou seja, a obrigação dela de construir o contorno fosse trocado pelas obras de melhoria da nossa travessia urbana. E no final do ano passado, a NTT aprovou, né, essa proposta da concessionária Nova Rota do Oeste, e por isso que agora esses investimentos estão sendo possíveis a fazer. Então a gente ainda tem aí, né, praticamente vai demolir aquele viaduto ali da Presidente Médici, né, com a rodovia. Teremos um outro viaduto ali na entrada do Distrito Industrial Antigo, né, onde se vai lá para a ADM. Teremos um viaduto ali na entrada da Fernando Corrêa da Costa, ali nas proximidades do antigo aeroporto. Sim. Lá em cima. Isso. Aqui, né? E teremos mais um viaduto também na entrada lá do nosso anel viário. Então serão mais 4 viadutos, as marginais também, né, serão todas remodeladas, e onde não tem, né, serão pavimentadas. Ou seja, teremos, Mário, uma perspectiva de melhora substancial, né, na passagem urbana de Rondonópolis. Eu estou imaginando que vai ficar um complexo, uma cidade invejável. Você imagina, se a gente focar só nas obras, né? A gente não pode ficar pensando que vai atrapalhar o trânsito. Vai, mas como é que a gente vai olhar daqui 5 anos a mobilidade? Como que as coisas vão acontecer naturalmente pra gente, né? Então, se a gente ficar nesse momento só pensando, Rondonópolis vai virar um canteiro gigantesco de obra, mas a gente tem que ficar preso lá no futuro, porque a gente eu mesma nem tenho memória de quando a rodovia não era duplicada. E olha que eu sou um pouquinho mais velha, né? Mas eu não tenho a memória da rodovia não duplicada, né? Talvez... Bruno, eu tenho sim, sabe? Porque eu comecei o meu trabalho
como executivo da ATC em 2002. E logo no ano seguinte, né, o meu grande desafio foi fazer uma paralisação em prol da melhoria das nossas rodovias, que a gente lembra muito bem, eram recordistas de acidentes, muito buraco, rodovias praticamente intrafegáveis. E eu me lembro que o ministro dos Transportes, ele veio visitar uma fazenda aqui na região, e a gente então organizou uma paralisação. Propositadamente, porque quando ele tivesse vindo com o seu avião da FAB lá, ele pudesse ver todo aquele movimento e ficasse curioso para saber o porquê que estava acontecendo aquilo, né? Então, foi assim, meu primeiro desafio na ATC foi em prol das melhorias. Chamar a atenção. Foi em prol das melhorias das nossas rodovias. E, lógico, né, consequentemente, a partir então de 2004, 2 anos depois, a gente já tinha todo um plano de ação aí em prol de uma campanha que pudesse sensibilizar a nossa classe política para duplicar essa rodovia, onde passa ali mais de 30% dos produtos do agronegócio brasileiro. Além de ser bom para o transporte, né, Miguel, para o transportador, para o agronegócio em geral, é muito bom também para os comerciantes de Rondonópolis, porque se a gente for olhar a médio prazo, olha só quanta oportunidade de negócios vão surgir também, né? Exatamente, você acaba atraindo novos investimentos, né, novos negócios, a cidade ganha um embelezamento, né, com uma obra dessa, uma obra vultuosa como essa, e de imediato, Mário, você começa a fomentar a economia local, porque você vai ter uma geração de empregos, você vai movimentar o comércio, a rede hoteleira, porque muitos engenheiros, profissionais da construtora vêm de fora, vão precisar ficar hospedados aqui. Vão precisar alugar casas, né? Exatamente, kitnets, restaurantes. Então, você movimenta o comércio local também, né, a partir do momento que se instala aqui esses canteiros de obras. Maravilha. Bruno, mais alguma pergunta a respeito disso? Não, pessoal. Vamos seguir o fluxo então, Miguel. Vamos lá para outra região. Vai ser alguma coisa também na região de Jaciara ali? Foi definida alguma coisa nessa visita do governador aqui? Não, Mário, mas eu trago notícias. Eu tive durante a semana aí numa reunião, né, da comissão tripartite da concessão, e lá foi então discutida a questão do contorno rodoviário de Jaciara. Sim. Mesmo porque a travessia é uma travessia que dificulta muito o tráfego de caminhões, a geometria dela não favorece os usuários do transporte rodoviário de cargas, e é outra obra que também não está dentro do contrato da concessão, mas a boa notícia é que a concessionária vai fazer esse contorno, já estão fazendo ali, né, um projeto que deverá ser apresentado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então teremos sim também, aliás, no caso ali é diferente, né? Nós não teremos melhorias na travessia urbana, mesmo porque é até difícil, não tem como ampliar as vias ali para poder melhorar a trafegabilidade, diferente aqui de Rondonópolis. Então ali realmente a melhor opção será a construção de um contorno rodoviário. Maravilha. Nós aproveitamos a ocasião também para fazer um apelo ali para a concessionária em relação àquele trecho, Mário. Você saindo ali de Jaciara tem um trecho de 2 quilômetros que não são duplicados. Eu até acompanhei essa luta lá em Brasília, Miguel, essa semana. Você até citou exemplo e nós perdemos o nosso querido J. Barreto em um acidente trágico naquela região ali, e recentemente aquele casal, né, que recém-casado acabou o pessoal sofrendo um acidente lastimável ali, né? Exatamente, foi um acidente ali que acabou ceifando uma vida e que causou uma comoção aqui no estado, e um jovem casal que teve ali sua vida destruída, e isso impactou bastante. Isso como exemplo, né? Porque toda semana tem um acidente ali praticamente. Exatamente, e não podemos esquecer, né? Porque foi justamente naquele trecho que a gente perdeu aí o saudoso comunicador, deputado estadual, J. Barreto, Hermínio J. Barreto, também naquele acidente, um grande amigo meu, né, acabou tendo a sua vida ceifada, o Ita, né? Jogador amador aí da cidade, uma figura ímpar. Cara, muito querido na amigo cidade. De todo mundo, né? Era muito querido aí na cidade. Então foram 2 vidas ceifadas ali que deixaram muitas saudades. E o nosso apelo foi no sentido de que enquanto, Mário, essas obras não iniciem do contorno de Jaciara, que a concessionária possa fazer uma interseção ali naquele trecho para melhorar a segurança.
Seria um paliativo, Miguel? Isso, exatamente. Seria uma obra paliativa, né, que pudesse ali reforçar a segurança naquele trecho e evitar que tantos acidentes aconteçam no mesmo lugar. Já vai impressionante, o Mário, né? Parece ter um imã para acidentes ali. Então, a concessionária diz que vai acatar essa nossa demanda e que em breve deverá sim fazer algumas obras paliativas ali, enquanto essas obras de saindo de Jaciara e chegando a Jaciara, né? Aqui. Exato. Quando você vai entrando ali para Dom Aquino, a entradinha do Dom Aquino ali é outro gargalo, hein, Miguel? Ah, sim, né? Mas ali, Mário, assim que iniciar as obras de contorno rodoviário, vai melhorar muito. Né? Então, ali deverá sofrer alguma interseção também, né? Para que possa melhorar ali, acabe com aquela parte do trânsito confusa que tem ali. Não, já estamos aí a 80%, está maravilhoso. Miguel, mais alguma informação a respeito aí das obras que foram lançadas hoje? Mário, não, né? A gente só tem aí que aproveitar para agradecer o empenho aí dos nossos governantes, né? Que com muita responsabilidade tem tocado essas obras. São obras que não dá voto, não, viu, Mário? Né? Obra rodoviária não dá voto, obra rede de esgoto não dá voto, entendeu? Por isso que muitas vezes os políticos acabam deixando de lado esse tipo de obra. Pena, né? Porque ajuda o desenvolvimento, né? No mesmo momento que ela ajuda o desenvolvimento, ela causa muito transtorno, né? Seja para os usuários, seja para os comerciantes, e isso acaba atrapalhando numa possível eleição. Então, é uma obra que não dá voto. Mas depois de concluída, o povo vai sentir os benefícios, só que daí já é tarde. Mas para quem tá envolvido no negócio, assim como os comerciantes ali da região, ou até mesmo vocês do transporte, e até mesmo quem trafega ali, já vê que é uma obra necessária e vai acabar reconhecendo aí quem está trabalhando, né, Miguel? Sem dúvida nenhuma. Então, né, eu aproveito então o momento aqui, primeiro para parabenizar os precursores da ideia, né, os meus grandes amigos, Adelino Bisson da Botoverade, o seu Capeleto, que lá atrás, juntamente com outros diretores da entidade, tiveram essa brilhante ideia de erguer essa bandeira em prol da duplicação do trecho. E, lógico, a todos aqueles que deram sua cota de participação, lembrando também aí do Comitê Pró-Rodovias, que foi formado, né, que tinha ali entre os membros, né, o saudoso Bertinetti, meu amigo Bertinetti. Foi incansável também, né? E o meu amigo terraplanista aí, né, o Samuel do jornal A Tribuna, né? Encampou o jornal dele, exato, né? O Samuel, né, além de dirigir um dos melhores jornais da região de Mato Grosso, né, ele também sempre esteve envolvido, Mário, com todas as campanhas em prol de melhorias para o nosso município, para a nossa região. Então, gostaria de agradecer ao Samuel também, né, que sempre foi muito participativo, né, e lógico, aqueles que estão hoje no poder e que, né, nos deram essa oportunidade de ter esse dia histórico, né, que é o nosso prefeito municipal, Cláudio Ferreira, que se alinhou ao governo do estado e trabalhou muito, né, para que essas obras viessem para cá o mais rápido possível, ao meu primo, que dirige o estado hoje, né, meu primo Mauro Mendes, né, governador do estado, que também está administrando o estado aí de forma muito competente e honesta, né, ao seu fiel escudeiro ali, seu braço direito, que deve assumir o estado agora no dia 31, né, meu amigo Otaviano Pivetta, e lógico, né, deixei por último aqui esse cara fantástico que tem realmente, ele não assume muito protagonismo, ele não aparece muitas manchetes aí, mas é um cara que trabalha muito e que tem trazido muito desenvolvimento para o estado de Mato Grosso, que é meu grande amigo, senador Cidinho Santos. Além de ser um grande empresário, né? Hoje o Cidinho é um dos caras mais influentes do Brasil. Que massa, Cidinho hoje tem atuação em praticamente todos os estados do Brasil, tem amizade aí com os megas empresários, né? Com os grandes banqueiros, né? É um cara muito influente e toda essa influência tem trazido muitos benefícios para o nosso estado. Então, Cidinho, grande forte abraço, parabéns pelo seu trabalho à frente do Conselho de Administração da concessionária Nova Rota do Oeste e obrigado por tudo que você tem feito aí também
pelo nosso estado. Avante! Avante. Ô, Bruno, mais alguma pergunta para o Miguel a respeito desse assunto? Não, ouvir o Miguel é um privilégio, né? Então, Opa. assim, tudo que ele fala Não, e o bom é que a gente tem algumas informações privilegiadas, né? Conviver com o Miguel é um tesouro, gente. Agora, Miguel, aproveitar então a sua vinda aqui no programa para a gente falar um pouquinho mais sobre o assunto que ainda é manchete em todos os jornais, que é a guerra lá no Oriente Médio, que acaba ofuscando ou atrapalhando a todos nós aqui no nosso dia a dia, principalmente um estado que é agro, assim como o Mato Grosso, né? Como é que tá aí, Miguel? Alguma perspectiva boa? Ou o cenário ainda é ruim? Não tem prazo para acabar aquela guerra? Como é que você tá vendo aí? Uma guerra, ela muitas vezes tem prazo para iniciar, mas não tem prazo para acabar, não. Infelizmente, quando você pensa que... o diga a guerra da Croácia, né? Você vê, então... ela começa e você, isso aí vai durar pouco tempo e tal, e quando você vê, passam anos, né? E a Croácia era para ser uma semana, né, Miguel? Croácia, 3 anos. Ucrânia, desculpa. Tô pensando aqui se é um fato histórico ou se a Croácia vai jogar com a seleção, né? E eu já misturei uma com a outra, mas é Ucrânia, me perdoe aí. Ucrânia e Rússia, né? Então... Era para ser uma semana e já tem 3 anos, né? Exatamente. Então, e essa agora do Irã é problemática, né, Mário? Porque ela envolve aí grande parte da produção de petróleo, e a gente já vê desabastecimento no mundo afora, e quando você acaba causando aí um impacto, né, no abastecimento de petróleo, você também acaba impactando os seus derivados. A partir do momento que ele é processado, né, você tem a gasolina, você tem ali o óleo diesel principalmente, e quando começa a faltar esse tipo de combustível, Mário, no nosso estado acaba fertilizante, né? Não, e não é só isso, você, né, o combustível é que move o mundo, né? E quando ele falta, você acaba comprometendo toda a cadeia. Até para você ter ideia, né, hoje conversando com o secretário de trânsito, eu cobrava dele, falei assim, secretário, o pessoal só instalou aí os suportes onde você colocar as câmeras, equipamentos, aí até agora nada, né, eu achei que está muito moroso. E por incrível que pareça, ele falou que está relacionado. Falou, Miguel, infelizmente está relacionado lá a guerra dos Estados Unidos com o Irã, porque é o que eu falei, Bruno, quando falta o combustível, você começa a parar as linhas de produção também, né? O transporte dos insumos, então você acaba afetando toda a cadeia. Né? Então. É uma coisa que a gente acha que está lá do outro lado do mundo. Não vai nos atingir, começa a atingir. A informação que me chega, Miguel, segundo os analistas, é que o efeito será tão grande quanto foi na pandemia. Exatamente. Né? Quem diria que a pandemia ia causar o estrago que causou? Né? Você vê, ali que a gente foi descobrir que a maioria dos automóveis depende dos chips que é fabricado lá na China. Você entendeu? Então a gente nem imaginava. Aliás, não só os chips dos automóveis, praticamente tudo é fabricado hoje na China. Até as máscaras, né? Até as máscaras, os equipamentos, os respiradores. As vacinas. As vacinas vieram tudo de lá. Para você ver como a gente é dependente hoje totalmente da China, ainda mais do Brasil. Ele não só depende dos produtos que são fabricados lá, mas como também são os nossos principais clientes das commodities. Né? O eventual impasse entre os dois países, os prejuízos para o Brasil seriam gigantescos. Pelas últimas informações que eu tive, que o presidente Trump, conversando ali com o pessoal do Irã, Israel, parece que pelo menos não vai faltar combustível, né? Parece que já houve uma liberação ali, estão negociando, ou há ainda esse risco de apagão aqui pra gente? O Mário, risco sempre há, né? É uma pena, porque o Brasil, ele é autossuficiente em petróleo, já há muito tempo nós deveríamos ter refinarias suficientes para processar, né, o petróleo que é produzido aqui em nosso país. Temos outras matrizes energéticas, como o próprio biodiesel, eu não sei porquê, o etanol, o próprio etanol, você entendeu? Então, eu não sei o porquê que essas culturas, né, não são, essas diferentes matrizes aí de energia não são incentivadas pelo governo. Né? A gente tem o caso da AMAG, que ela está renovando a sua frota com veículos 100% a biodiesel, que ela mesma produz. Com certeza. Você tem aí, você vê hoje, grandes usinas de etanol da Impasa, né? A gente poderia já ter aí caminhões movidos a álcool, por que não?
você entendeu? Então a gente não precisaria ficar tão dependente, né, Mário, do abastecimento interno de combustíveis. Sim. E a gente não sofreria tanto no momento que fosse colocar um caminhão ali, né, para abastecer, ou um veículo automotor, qualquer outro tipo de veículo automotor, se a gente tivesse uma política séria dos nossos governantes para poder resolver o problema da população e não resolver o problema deles. O jeito é aguardar, né, Miguel? Não tem outra, ver o que vira, né? Não tem outra alternativa, né, Mário? E por falar em combustíveis, né, Mário, eu estive também em Brasília nessa semana, onde a gente esteve acompanhando os protocolos de emendas parlamentares na medida provisória que o governo editou ali para poder conter uma possível greve dos caminhoneiros. O que foi proposto pelo governo agradou, tanto é que todas as lideranças... Eu não diria nem agradou, mas acalmou, né, Miguel? Não agradou, viu, Mário? Porque foi atendido aqui que eles estavam pedindo, né? Então o governo atendeu na íntegra aquilo que eles estavam pedindo. Agora começa, vamos dizer assim, tudo do zero novamente, porque é uma medida provisória, apesar dela entrar em vigor na data de sua publicação, ela também só tem um prazo ali de duração de 60 dias. Dentro de 60 dias, ela pode ser renovada por mais 60 dias, mas nesse prazo de 60 dias ou 120 dias, ela tem que ser votada, Mário. Sim. E na semana que passou, né, encerrou-se o prazo de emendas parlamentares, então emendas de tudo tipo você imaginar foram acrescidas, foram mais de 370 emendas, mas a gente acredita que o relator, que deve ainda ser designado para analisar essa medida provisória, ele deve então não acatar a maioria delas, ele deve chamar aí os presidentes de partidos, que vão ser os responsáveis ali pela votação dessa MP, e cada um deve indicar no máximo ali umas 4 emendas parlamentares, e aí sim, né, ela deve ir à votação, e lógico, depende ainda da sanção do presidente. E virou uma disputa grande ali, né, Mário? Porque você tem vários interesses envolvidos. Você tem a parte da indústria, a parte do comércio, a parte do agro, que são totalmente contrários, né, à lei que criou o piso mínimo do frete. Você tem também grandes embarcadores, as trades, que também são contrárias. Você tem aí o próprio segmento de transporte, ele é dividido, né, porque você tem a parte que envolve ali o agenciamento de cargas, né, que não é favorável ao piso mínimo, mas você tem também dentro do transporte de cargas os proprietários de caminhões, aqueles que não executam o agenciamento, que são favoráveis sim ao piso mínimo do frete. E lógico, também tem ali as cooperativas, né, de autônomos e os próprios caminhoneiros autônomos, que são favoráveis à lei do piso mínimo do frete. Agora, precisa de uns ajustes, né, porque do jeito que a tabela do piso mínimo está hoje, ela tem algumas incoerências, dentre as principais posso citar, ali na tabela, como é uma tabela de custo, Mário, não é uma tabela de frete, não tem como o custo operacional de um veículo 9 eixos ser maior que o de um 7 eixos. E infelizmente a tabela comete esse erro. Então, mas isso é uma questão de parâmetros. A NTT diz que até 20 de julho, que é a data que ela vai publicar uma nova tabela, ela já recebeu as contribuições e ela deverá fazer as alterações, e aí sim a gente teremos uma tabela mais próximo da realidade, em que um veículo de 9 eixos vai ter um custo operacional, né, maior do que um de 7 eixos, o de 7 vai ter maior do que o de 6, o de 6 maior que o de 5. O que é justo, né, Miguel? Não é que é justo, é que é a realidade, Mário. Né? Porque você tem aí um 9 eixos, você tem muito mais pneus, por ser um veículo mais pesado, né? Você tem um consumo maior de combustível, então não tem como esse veículo ele ter um custo operacional, né, o mesmo valor, né? O de 7 eixos, que tem menos pneu, entendeu? Que desgasta menos, porque ele pesa menos, é mais leve, você entendeu? Então por aí, qualquer leigo teria essa visão, mas infelizmente, né, a Exalc-Log, que foi a universidade foi contratada para elaborar a tabela, cometeu aí aliás, não se percebeu, né, nos seus cálculos finais, que estava tendo esse tipo de incoerência aí na sua tabela. Maravilha. Bom, vamos aguardar então, nos próximos programas a gente vai trazer mais informações, porque como o Miguel falou aí, vai demorar um tempo ainda, né, Miguel? E a gente vai estar atualizando aqui vocês
tanto aqui na rádio quanto também nos nossos canais aí de informação, né, Bruninho? Porque muda sempre e vamos ter que aguardar, né? Ainda bem que a gente tem o Miguel aqui pra nos informar. Pra brigar e pra trazer as informações sobre isso. E também pra elucidar um pouco isso tudo, né? Porque às vezes, por mais que eu leia, eu fico assim, meu Deus, né? Isso e aquilo. Mas eu gosto da forma que o Miguel fala, porque ele consegue explicar pra mim, né? Pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo e de boiar isso aí pra gente compreender. Fica mais fácil pra entender, Fica mais fácil. Ô Miguel, mais alguma explanação, mais algum outro assunto que você queira abordar no programa de hoje? Mário, é só dizer, né, então, que a gente está sempre acompanhando, né, as principais ações que envolvem aí o segmento de transporte rodoviário de cargas. A gente torce para que essa medida provisória ela seja votada realmente dentro do prazo ali de 60 dias, ou até menos, mesmo porque nós estamos em ano eleitoral. Sim. Daqui a pouco a maioria dos deputados estarão focados nos seus projetos de reeleição e projetos como esse, medidas provisórias como essa, dificilmente serão votadas, porque não vai ter quórum lá no Congresso. Então são projetos importantes que precisam ser votados agora no primeiro semestre, porque senão a gente, infelizmente, vai demorar mais, né? Vai acabar perdendo medidas importantes que causam impactos importantes aí no segmento de transporte rodoviário de cargas. E eu, né, faço aqui um apelo para todo caminhoneiro autônomo, para todo empresário que busque informação. Nós estamos lá na ATC, no 7Car, à disposição para poder informá-los sobre essas mudanças que estão ocorrendo. Tem muita gente aí preocupado também, Mário, com principalmente os caminhoneiros autônomos. Sim. Que se transformaram em pessoa jurídica através dos MEI caminhoneiro, através do MEI, ou até mesmo aquele pequeno transportador aí que tem no máximo aí 3 caminhões, com uma outra lei que está em vigor, que é a lei dos seguros, do transporte. Então nós temos hoje dentro do segmento de transporte uma lei que obriga toda empresa de transporte, Mara, ter 3 seguros. É um seguro que cobre o desaparecimento da carga, ou seja, roubo ou furto. Você tem uma obrigação de ter um seguro, contratar um seguro também para o sinistro dessa carga. Sim. E também hoje é obrigatório ter o tal do RCV, que é o seguro de responsabilidade civil do veículo contra terceiros, ou seja, não é para cobrir o seu veículo não, eventuais prejuízos que ele venha a causar contra terceiros. E o custo dessa pólice hoje varia de R$ 1.500 a R$ 1.800 mensal. Mensal. Então ia pesar quase 20 mil no ano, hein? Ia pesar muito para esse caminhoneiro, sendo que ele normalmente ele é subcontratado, né? Então não teria o porquê ele ter essa pólice, mas a lei está obrigando. Mas eu quero tranquilizar a todos, porque dentro dessa medida provisória foi anexada uma emenda que já trata desse tema para tirar a responsabilidade, né, do caminhoneiro em relação a essa pólice e passar somente para aqueles que realmente fazem a contratação, né? Porque esses não vão abrir mão. Então o caminhoneiro vai pagar por uma pólice que não vai usar, não tem sentido, né? Então deve ser em breve ajustado. Não fique preocupado, porque a fiscalização da obrigatoriedade dessas apólices só vai ocorrer a partir do dia 1º de julho. Então até o dia 30 de junho você pode ficar despreocupado. Até lá, com certeza, né, a gente espera aí que já tenha sido votado essa medida provisória, e que vai, dentro dessa medida provisória e do piso mínimo do frete, ela também vai trazer essa alteração aí na lei do seguro para tirar a responsabilidade das ETCs, que tem até no máximo 3 veículos automotores cadastrados junto à NTT. Maravilha. Então tá aí, você fica bem informado aqui no programa Amigos da Estrada. Mais alguma informação? Cerramos, né? Opa, hoje só com notícias boas, né, Miguel? A maioria delas, né? Tirando o fato da guerra, notícias boas aqui no programa. Parabéns aí às entidades como o 7Car e ATC, Comitê Pró Rodovias, que estão sempre na ativa, brigando pelo nosso progresso, pelas nossas rodovias, pelos nossos caminhoneiros. E a gente vai estar retratando isso aí, né, Bruninho? Todos os sábados, né? Nas nossas redes sociais. Exatamente. Miguel, continue incansável, meu velho. Valeu, Mário Alves, um grande forte abraço a todos os ouvintes da 105 e também a todos, né, que irão assistir, né, esse podcast através das nossas redes sociais do Amigos da Estrada. Maravilha! A gente volta no próximo sábado, se Deus quiser, com mais informações e notícias boas também, né? Amém, até lá. Até a próxima!